Vamos falar, então, nesse vídeo sobre nota promissória e cheque. Nota promissória, então, como vocês já sabem, é uma promessa de pagamento. E essa promessa, ela é solene e escrita. Então, é importante lembrar que ela é uma promessa de pagamento. Por quê? Porque aquele emitente é aquele quem vai prometer pagar. Então, aqui é até interessante porque tem alguns autores que preferem chamar de sacador e sacado, e tem alguns autores que preferem chamar de sacador e tomador, neste caso da nota promissória, porque o sacador seria aquele emitente, mas que também é aquele que vai fazer o pagamento. E o tomador seria aquele que vai receber, ou seja, o beneficiário, embora alguns autores chamem esse beneficiário de sacado, certo? Então, basicamente, como é que vai funcionar numa nota promissória? Imagine aqui que essa sou eu e eu vou comprar Avon, né, uns produtinhos ali da Avon, e aqui eu tenho a revendedora da Avon. E aí a revendedora fala, pois é, não, ó, tá aqui os teus produtos, chegaram e tal, mas eu sei que você é professora, não tem muitas condições de pagar à vista aqui agora, né? Então não tem problema, você pode me pagar até daqui 30 dias. Então vamos combinar aqui que você me paga em 30 dias, que é a data que eu preciso repassar lá para a própria empresa Avon, beleza? Beleza, só que ela não é boba, ela não vai ficar com aquilo só de boca. Ela vai mandar eu fazer uma nota promissória. Nessa nota promissória, eu vou me obrigar a pagar, então veja, eu vou assinar ali, né, no ponto de vista de emitente e também de devedora, e aí quem vai ficar com essa nota promissória é a revendedora, ou seja, a vendedora, melhor dizendo aqui, né, para ficar mais fácil, que é a própria credora. E aí é ela que vai poder depois cobrar e é ela que vai ter também o benefício de receber esse valor. Por isso que no caso da nota promissória, acaba que a gente tem ali uma certa confusão de nome sacado, sacador, mas é justamente por esse motivo. Sacador, então, sempre pensem como emitente e tomador como beneficiário. Eu acho que fica mais fácil pensar em sacador em sacador e tomador na nota promissória do que sacador e sacado. Mas, de toda forma, sacador sou eu que estou emitindo e sacado ali é essa revendedora, então, que também vai ficar no mesmo papel de tomador aqui, beleza? Denominação, precisa ter, como a gente falou que a nota promissória é um título de modelo livre, precisa constar lá, se eu for fazendo uma folha de papel à mão, precisa constar a denominação nota promissória. É uma promessa pura e simples de pagar determinada quantia, tem que constar o nome da pessoa a quem deve ser paga. Então, no caso da revendedora, tem que pôr ali o nome da revendedora, que vai ser para ela que eu vou pagar. Indicação da data em que é passada, ou seja, do dia que eu estou emitindo, dia, mês e ano, e a assinatura do emitente. A gente tem muitos autores que preferem chamar emitente para não fazer confusão aqui, e chama de emitente em vez de chamar de sacador, mas dá no mesmo. Emitente ou sacador, beleza? Requisitos dispensáveis. Posso não pôr o vencimento da nota, né? Se eu colocar um vencimento, não tem problema nenhum. A nota promissória pode ser à vista, a certo termo da vista ou a dia certo. Falamos disso também em uma aula específica. Tenho que constar a indicação de lugar que deve efetuar o pagamento, mas se eu não indicar nem o vencimento, nem a indicação do lugar, o que vai acontecer? Vai constar ali como pagável à vista, se eu não coloquei o vencimento, e se eu não indiquei o local, vai ser o local da emissão da nota promissória. E aqui o exemplo da nota promissória, né, que até os colegas que fizeram a apresentação levaram na aula, a gente teve a possibilidade de preencher e de aprender como é que emite uma nota promissória, beleza? Vamos para a aula, então, de cheque. O que é o cheque? O cheque é uma ordem de pagamento. Veja que é diferente da nota promissória, em que a nota promissória é uma promessa. O cheque é uma ordem de pagamento. E sendo uma ordem de pagamento, no cheque eu tenho a figura de 3
pessoas. Então, eu tenho o emitente, ou seja, o sacador, que é aquele que possui a conta no banco, né? Então, no caso, se eu vou emitir um cheque, eu estou aqui como emitente. O sacado é o próprio banco contra quem a ordem é passada, afinal de contas, vai ser ali diretamente o banco que vai precisar efetuar aquele pagamento. E o tomador ou beneficiário é o favorecido com a ordem de pagamento. Então, vamos imaginar que a mesma revendedora Avon me entregou os produtinhos e, em vez de entregar uma promessa de pagamento, né, uma nota promissória, eu entreguei um cheque. Eu vou assinar esse cheque, o cheque vai estar no banco X, né? Vai ter que ser, é uma nota vinculada, então eu tenho que ter necessariamente a emissão direta ali, diretamente ligada a esse banco, e o tomador ou beneficiário é o favorecido com a ordem de pagamento, ou seja, a própria revendedora da Avon. Beleza? Tem que ter denominação cheque na folha padrão que o próprio banco é que emite. Tenho que, necessariamente, é uma ordem incondicional de pagar a quantia determinada. Tenho que ter o nome do banco, a instituição financeira, ou seja, veja que o nome do banco, a instituição financeira, corresponde ao sacado. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui, que às vezes a gente pensa, porque é o próprio banco que emite a folha, que é o banco que é o sacador. E veja, o banco emite a folha, mas quem vai assinar e emitir o título de crédito, ou seja, quem vai ali colocar aquele título de crédito para funcionar, vai preencher com o nome da pessoa beneficiária, vai preencher com a data, vai preencher com o valor, sou eu. Então, eu sou a emitente, ou seja, a sacadora do título. O banco, ele emite só a folha, beleza? Indicação do lugar de pagamento também é dispensável. Indicação da data e lugar onde o cheque é passado. Assinatura do emitente, mais CPF ou RG se pessoa física ou CNPJ se pessoa jurídica. Aqui, a gente teve até também numa equipe que apresentou um cheque visto, né? Um cheque na prática para perceber que tem lá o nome e os documentos, tudo relacionado ali à conta daquele sacador. Temos algumas modalidades de cheque. O cheque visado, a pedido do emitente ou portador, tem no verso declaração do banco. O banco, então, é o sacado, indicando a provisão de fundos. O banco, então, dá ali um parecer dizendo, pode confiar, esse cheque ele tem fundos, tá? Mas o cheque é emitido normalmente ali pelo sacador, né? Eu mesma vou assinar o cheque tranquilamente, mas eu tenho ali no verso do cheque essa declaração do banco dizendo que ele ok, que ele tem fundos. É chamado, então, de cheque visado. Nós temos o cheque administrativo ou bancário, que aqui sim muda a figura do sacador e do sacado. Por quê? Porque quando o cheque é administrativo, o próprio banco é o sacado e o próprio banco é o emitente. Então, nestes casos aqui, o próprio banco é sacado e sacador, certo? Por quê? Porque aqui o cheque administrativo funciona quando eu vou até o banco, eu tenho conta nesse banco, mas eu peço para o banco, então, ficando ali com o meu dinheiro correspondente ao valor daquele cheque, emitir um cheque administrativo. E aí eu passo para uma pessoa esse cheque administrativo, ou seja, eu meramente transfiro ali, sou ali a responsável por transferir o cheque emitido e cujo devedor é o próprio banco. Para que serve isso? Porque às vezes as pessoas têm receio de aceitar cheque e ele não ter fundos e às vezes não tem ali a modalidade do cheque visado. Então, eu vou até o banco e peço para ele mesmo ser ali o devedor e o emitente daquele cheque, certo? Nestes casos, deixa de ser ordem de pagamento e se torna promessa de pagamento. Por quê? Porque eu deixo de ter 3 relações jurídicas e passo a ter 2, né? Ou seja, eu tenho o banco como sacador, que corresponde a emitente, e sacado, que corresponde a devedor, e eu tenho ali o terceiro ou tomador, que vai ser aquele credor, né? Que vai poder resgatar aquele valor. Então, nesse caso, o banco está prometendo pagar
quando ele emite esse cheque administrativo ou bancário. Beleza? Cheque cruzado. Tem 2 traços paralelos que cruzam o título de forma transversal, da forma como está aqui. Somente poderá ser pago através de um banco mediante crédito em conta, cruzamento geral. E se entre os traços indicar o banco, somente será possível receber o pagamento em referido banco, cruzamento especial. Então, é o que eu coloquei aqui. Então, é muito difícil ter esse tipo de cheque cruzado. Normalmente, a gente faz o cruzado geral, mas pode acontecer de ter o cruzado ali especial, né? O cruzamento especial, que eu coloco ali, que é só aquele banco que pode receber o pagamento. Beleza? E a gente tem também o para ser levado em conta, que deverá obrigatoriamente ser depositado em conta corrente bancária, cujo pagamento se dará mediante crédito em conta, transferência ou compensação, no verso do título de forma transversal indicar para ser creditado em conta ou expressão equivalente. Então, estando somente cruzado, ele precisa ser creditado em conta, é um cruzamento geral, então, só que aqui eu não indico qual banco necessariamente que eu preciso ter crédito em conta para poder receber esse cheque. Eu só digo que para eu receber, eu preciso que ele seja acreditado diretamente em uma conta bancária. Se eu colocar nos 2 traços indicando o banco, eu só vou poder receber por meio de crédito em conta naquele banco. Então, se eu não tiver conta nesse banco, eu não deveria nem ter aceito o cheque. Porque para eu poder receber, se eu não tenho conta no Banco Itaú, eu vou precisar abrir uma conta para depósito para que eu consiga receber nesse banco, certo? E qual que é a diferença desse aqui, do cruzado, do para ser levado em conta? Aqui na prática, o para ser levado em conta, ele seria quando eu já direciono qual conta que vai ser ali a conta do credor. Então, eu emiti o cheque, mas ele só vai ter validade se ele for creditado para a conta agência tal, número tal, enfim. Então, normalmente, esse para ser creditado em conta, né, a praxe é se utilizar colocando, normalmente se coloca também entre cruza e se coloca no meio ali das linhas para ser creditado em conta e o número da conta certinho. São, então, muito semelhantes um do outro, mas aqui é muito mais específico da conta que eu quero que seja acreditado, porque aqui também o cruzado também é mediante crédito em conta. E normalmente, se vocês vão concordar comigo, as pessoas utilizam ou utilizavam, né, o cheque meramente cruzado. Esse para ser levado em conta não era muito utilizado. E para que serve isso? Para que serve tanto o cheque cruzado quanto para ser levado em conta? Para que eu consiga saber aonde vai esse cheque, né? Então, para que ele não fique sendo trocado por dinheiro, enfim, seja passado ali adiante. Então, eu consigo deixar muito claro que para receber é somente mediante crédito em conta, e aí automaticamente eu sei quem foi a pessoa que conseguiu receber o valor. E quando eu ainda coloco a conta X, né, e direciono que só pode ser acreditado naquela conta, o credor não pode acreditar em nenhuma outra conta, só vai produzir efeito aquele cheque se creditado na conta direcionada, certo? Então, é mais ou menos para ter aí uma segurança em relação ao credor, aquela pessoa que vai receber ali o valor deste cheque. Beleza? É aqui o exemplo do cheque, a gente também teve uma equipe que apresentou o cheque na prática, então vocês também tiveram possibilidade de verificar a respeito disso. Certo, gente? Então eu vou ficar por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente fala de duplicata e aí a gente começa os contratos falando de alienação fiduciária. Combinado? Então espero vocês aí no próximo vídeo. Até já!